Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de matemática? Agora com som decente, finalmente chegou meu equipamento para usar para gravar o áudio dessas aulas para vocês. Tá? Muito obrigado pela paciência. Então, se acomoda, fica bem confortável, pega caneta, papel e bora estudar? Pessoal, a aula de hoje é sobre conjuntos numéricos novamente, mais precisamente sobre o conjunto dos números inteiros. É isso mesmo. Vamos falar agora sobre um novo conjunto numérico. Maravilha? Esse conjunto é formado por todos os elementos de n, que é o conjunto dos naturais, mais seus opostos. Então, vamos pegar aqui esse diagraminha e vamos pegar aqui. Então, entra todo o conjunto natural, tá? E aqui o conjunto dos inteiros. Maravilha? Então, só para exemplificar, é o conjunto dos naturais mais os seus opostos dos números naturais. Entendido? Mas como assim? Veja essa reta aqui. Tá? Eu tenho uma reta e vou colocar aqui o início, a origem zero. Os números naturais, lembram-se que é do zero até o n infinito? Então tem o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim infinitamente. Já o conjunto dos inteiros, vou pegar esses naturais e acrescentar os seus opostos. Quais seriam os opostos? O oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de 3, menos 3. E assim sucessivamente até infinito, ou seja, menos infinito. Beleza? Então, veja que os números naturais são maiores ou iguais a zero e os seus opostos. E logo, os seus opostos são os números menores do que zero. Tá ok? Esses aqui, então, são os opostos. E esses aqui, o conjunto dos números naturais. Veja agora essas duas representações que acabamos de ver, tá, na aula 1 de matemática. Vamos lá. A primeira representação é a representação de chaves, pessoal. Lembra da representação de chaves? Eu tenho uma chavinha, aí eu tenho uma letrinha, que no caso do conjunto dos números inteiros é z, e vou representar o quê? Os elementos desse conjunto. Por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Essa é a representação de chaves. Vamos para a segunda representação que passamos na última aula. Bora lá? A segunda eu já mostrei aqui, ó. É essa aqui, que é o diagrama de Venn. Lembra do diagrama? E o que o diagrama mostra? Então vamos pegar aqui o conjunto dos naturais, novamente, contido, tá? Contido dentro do conjunto dos números inteiros. Aí, pessoal, eu vou explicar rapidinho o que essa palavrinha contido representa. Lembra que quando eu falo o 1 pertence ao grupo dos naturais, ao conjunto dos naturais? Lembra agora, então, que o menos 3 ele pertence ao conjunto dos inteiros? Maravilha! Então, a relação de pertence ou não pertence, ela é representada, ela faz menção aos elementos de um conjunto. Já a representação contido e não contido, ela faz menção aos conjuntos propriamente dito. Imagine que o conjunto ele fosse um elemento de outro conjunto, ou seja, está contido em outro conjunto, que é o caso aqui do nosso exemplo de hoje. Os números naturais, o conjunto dos números naturais, está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Ficou tranquilo? Ficou fácil? Então a gente tem essas duas observações aqui, tá? Para vocês não se perderem no decorrer da aula. Maravilha? Então, representando aqui essa relação entre conjuntos, eu tenho o conjunto dos números naturais contido
dentro do conjunto dos números inteiros. Perfeito? Beleza, vamos prosseguir? Tratando dos aspectos básicos, pessoal, dos números inteiros, vamos dar uma passadinha nos subconjuntos notáveis desse conjunto que é importante na matemática. O primeiro subconjunto notável, ou seja, importante dentro do conjunto dos inteiros, são os números inteiros não nulos. Beleza? Só para exemplificar aqui, essa parte da matéria são os subconjuntos. Dizer. Vamos lá. Então, o que seria esse subconjunto de números inteiros não nulos? Vamos pensar? Eu tenho um conjunto de números inteiros e vou retirar o quê? Qual é o elemento desse conjunto? O zero. Então, basicamente vai ser isso aqui. Lembra do asterisco no conjunto dos naturais? Aqui também vai entrar, ó, é o conjunto dos inteiros, asterisco, que representa a ausência do zero. E vamos lá, menos 3, menos 2, menos 1, o zero não entra, passamos para 1, 2, 3 e assim por diante. Tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Maravilha! Vamos para o segundo conjunto notável? Então, o segundo subconjunto notável que a gente vai trabalhar agora é os números inteiros não negativos. E agora eu quero que você preste atenção. Ele fala não negativo, ele não fala positivo, ele fala não negativo. E quando fala não negativo, vai pegar o conjunto, os números, os elementos positivos, incluindo o zero. Beleza? Então vamos lá. Números inteiros não negativos. Não negativos. Beleza. Vamos montar então esse conjunto? Vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu Z, beleza? Aí, nesse caso, é o Z+, que ele é não negativo, tá? Não quer dizer que ele não seja positivo, mas a questão é o seguinte, quando falamos não negativos, incluímos o zero, porque o zero ele não tem sinal. Então consideramos o zero como não negativo. Beleza? Vamos continuar então? Eu vou pegar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e sucessivamente. Agora eu pergunto, caro aluno, que você aí empolgado está assistindo essa aula, qual conjunto esse subconjunto se parece? Dê uma olhadinha. Começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, sucessivamente. Matou a charada? Beleza, então qual que é? Isso mesmo, é o conjunto dos números naturais. Então os números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais. Maravilha? Zero estresse? Então vamos continuar, vamos para o terceiro subconjunto notável. O terceiro subconjunto notável é dos números inteiros positivos. Aí eu vou mostrar a diferença agora do que eu estava falando anteriormente. Positivos. Então, são os não negativos, tá? Os não negativos menos o zero. Aí eu vou pegar somente aqueles que têm o sinal positivo. E lembrando que o zero não tem sinal. Então vamos lá. Seria então o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim sucessivamente. Agora, qual conjunto esse se parece, pessoal? Vamos lá? O conjunto, subconjunto notável dos números inteiros positivos, ele é igual a quem? Ao conjunto dos números naturais não nulos. Maravilha! Então vocês estão vendo que tem uma relação entre esses conjuntos? Os naturais que estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros? Maravilha, então, vamos continuar? Qual agora o nosso quarto subconjunto notável? São os números inteiros não positivos. Não
Desculpe. Então, números inteiros não positivos. Agora vamos dar uma pensada. A gente trabalhou ali com os não negativos e os positivos. E agora, os não positivos são aqueles que têm o sinal negativo mais o zero. Então eu vou pegar um conjuntinho aqui Z e colocar o símbolo de negativo, que vai ser igual ao quê? A menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí eu coloco o que aqui embaixo? No caso, incluindo zero, vou incluir o zero. Então, esse símbolo aqui, ele não vai entrar, tá bom? Então, vou incluir o zero. O zero. Esses são os números inteiros não positivos, aqueles que têm sinais negativos mais o zero. Ou, melhorando, aqueles que não têm sinal positivo. Tudo tranquilo? Maravilha! Vamos continuar? Então vamos para o quinto conjunto ou subconjunto notável. Fazendo a relação novamente com o quarto, é o números inteiros negativos. E agora, pessoal? Negativos. O zero tem sinal? Não tem sinal. Então vou pegar tirar o zero dessa análise, colocar aqui o menos, que vai ser os negativos, e vamos lá, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e não entra o zero, para no menos 1. E lembrando que aqui, ó, do negativo para frente, até o menos infinito. Tranquilo até agora? Maravilha? Maravilha, então. Eu vou dar uma apagadinha rápida aqui na lousa e vamos continuar. Tá certo? Lousa apagada, olha que legal pra gente, vamos continuar. Então, até agora, nós vimos ali a teoria falando do conjunto dos naturais contidos dentro do conjunto dos inteiros. Falamos dos subconjuntos notáveis, que são 5, os não nulos, inteiros não nulos, tá ok? Que são aqueles que são os negativos e os positivos, excluindo o zero. Vimos também os não negativos, que são aqueles que têm o sinal positivo mais o zero. Os positivos, que é aqueles que são apenas sinais positivos, então não entra o zero, que não tem sinal. Os não positivos, aqueles que têm o sinal negativo mais o zero. E os negativos, que é aqueles que têm o sinal negativo e não entra o zero, pois ele não tem sinal. Beleza? Vimos tudo isso até agora. Vamos partir agora para um dado, e aliás, por uma teoria interessante. Vocês já ouviram falar da teoria de módulo? Exatamente. Nos números naturais, a gente começa a analisar essa teoria de módulo. Por quê? Nós temos ali os números positivos e seus opostos, negativos. Então, a gente trabalha com positivos e negativos para falar de módulo. Então, vamos lá. Observe essa reta aqui que eu estou traçando. Tá? Nem tão reta assim, né, pessoal? Mas, vamos lá. Eu tenho aqui o número menos 3, o 0, que aqui vamos traçar como uma origem, e o 3. Imagine, então, que a medida que estamos usando aqui é a distância em metros a unidade. Beleza? Então, vamos lá. Portanto, a distância entre menos 3 e 0, então se eu estou saindo em menos 3 e estou indo para 0, estou andando 3 metros. Agora, se eu estou saindo de 0 e estou indo para 3, também a distância 3 metros. Pela mesma ideia, então, vamos lá deduzir. Então, dizemos que o módulo de um número nada mais é que o valor absoluto deste número. Pô, professor, eu não entendi. Então vamos lá, vamos exemplificar. O valor absoluto de 3 para a relação de 0 até 3 seria o módulo do número 3 positivo igual a 3. Então aqui o módulo, a representação é exatamente isso, ó. É esse símbolo aqui que é a representação do módulo, tá? Maravilha? Então o módulo de 3 positivo é igual a 3.
Vamos agora traçar o valor absoluto de 3 novamente. Traçando o valor absoluto de 3, novamente, só que para o caso da relação de menos 3 a 0, nós temos aqui o módulo de menos 3 igual a 3. Tranquilo? Então, de modo geral, nós podemos chamar o conceito de módulo de valor absoluto ou, tá? Isso de modo geral, um número inteiro, tá? Um número inteiro, x, então eu vou pegar esse x aqui, ele vai representar para mim a distância entre uma origem até o seu destino. O módulo é isso. Então, sempre quando vocês verem o módulo pela frente nas provas, tá ok? Nos exames da escola, nos concursos, lembre-se sempre que é a distância entre a origem e o destino. Vocês traçando esse referencial, posso ter um referencial negativo e um referencial positivo. Perfeito, pessoal? E aí, para não confundir e você dar uma resposta, você dá o valor absoluto, que é o módulo deste número. O módulo, no caso de x, ou de n, ali no caso, pela representação. Maravilha! Vamos fechar, então, a aula de hoje com outro detalhe importante que vocês têm que saber? Vamos lá? Então, qual é o último detalhe da aula? Exatamente, como terminamos a aula de naturais com operações dos conjuntos naturais. Beleza? Temos aqui operações do conjunto dos números inteiros. Lembra que dos naturais eu trabalhava apenas com duas operações. Então vamos fazer um paralelo rapidinho para vocês lembrarem aqui, ó, tá? Nos números naturais eu trabalhava com a operação de soma e de multiplicação. Beleza? Então a gente trabalhava com essas duas características, soma e multiplicação. Agora no conjunto dos inteiros, tá? A gente vai trabalhar com algumas operações e tem uma a mais aí nessa brincadeira. Vamos lá? Então vamos analisar a operação agora de soma. Vamos lá. Eu tenho aqui a operação de soma. Será que todo número inteiro somado com o outro número inteiro gera o número inteiro? Vamos testar? Menos 3 mais 1. Eu tenho menos 2. Menos 2 é um número inteiro? É um número inteiro. 2 mais 2 dá 4. É um número inteiro? É um número inteiro. 0 mais 3 dá 3. É um número inteiro? Também. Então quer dizer que uma das operações do conjunto dos inteiros é a soma. Vamos passar para a segunda operação, então. Básica, subtração. Eu pego, então, menos 3 menos 2, eu tenho menos 5. Ou pego menos 2 mais 2, ou seja, 2 menos 2, beleza? Eu tenho 0. Então, pegando a subtração aqui, eu também tenho um número inteiro gerado com a subtração entre números inteiros. Maravilha? Agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação, vamos pegar aqui o menos 3 vezes o 2, eu tenho menos 6. Ou o 2 vezes o menos 4, eu tenho aqui o menos 8. Ou 2 vezes o 2, eu tenho 4. Beleza. E agora, pessoal, a próxima operação, que é a divisão, será que a gente consegue fazer exatamente o que fizemos nas anteriores? Pegar um número inteiro, dividir por outro número inteiro e resultar o número inteiro em todos os inteiros? Vamos lá? Beleza. Vamos pegar então aqui o 4. 4 dividido por 2, 2. Vamos pegar o 6. 6 dividido por menos 3, eu tenho menos 2. Vamos pegar agora o 2. 2 dividido por 4, eu tenho aqui 2 por 4, tá? Que equivale a meio. E agora, pessoal, eu pergunto para vocês, como é que a gente faz? É um número inteiro esse? Não. Pois então, pessoal, nem todos os inteiros divididos por inteiros geram inteiros. Veja o exemplo, então, que acabamos de passar do 2 dividido por 4. Ele gera um número racional. Esse número racional
na relação de P sobre Q. Exatamente P sobre Q. E esse número racional a gente vai estudar na próxima aula. Beleza? Gostaria de agradecer então mais uma aula finalizada. Estudem, tá ok? E se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhe os nossos vídeos e divulgue. Isso fará que o canal cresça e tenha muito mais conteúdo excelente para vocês. Um forte abraço, até mais.